Tudo bem, pessoal? O último estudo de viabilidade que a gente vai ver agora é a viabilidade econômica, tá bom? A essa altura do campeonato, acho que você já consegue interpretar do que se trata, mas é claro que a gente tem muito o que ser comentado, certo? Não é só questão de preço, de valores e assim por diante. Vamos dar uma olhada. Bom, primeira coisa, o que o estudo de viabilidade pretende analisar, né? Ele vai verificar se os benefícios, se as vantagens dessa nova solução que você está propondo são vantajosos ou não. E, gente, em muitos casos você vai reparar que aquela nova ideia, aquele novo sistema, aquele novo site, aquele novo aplicativo pode ser muito interessante do ponto de vista técnico, operacional, vai dar para entregar, tudo certo, tá tudo nos conformes, mas na verdade verdadeira, é, essa nova mudança, esse novo site, essa nova concepção, um novo banco de dados, nossa, maravilha, ele não é tão vantajoso assim. Ele realmente assim, olha, você vai gastar um baita de um tempo, um baita de um dinheiro, vai exigir, claro, treinamento e tudo mais, e no final das contas, as vantagens desse novo sistema nem são tão boas assim. O custo-benefício, sabe aquela relação custo-benefício, o que eu estou pagando pelo que eu estou levando, eu prefiro ficar do jeito que está. Isso pode ser uma conclusão que você tira da viabilidade econômica, né? Às vezes tem uma coisa que é muito mais interessante, parece bonito, parece que funciona mais rápido ou o que for, mas é caríssimo. E será que eu topo pagar esse preço? Isso você pode pensar, óbvio, né, que o foco aqui é em análise de sistemas, é realmente na programação, codificação, mas isso serve para muita coisa na vida. Muitas vezes você tem uma situação, você tem ali uma facilidade, sei lá, para ir de um ponto A ao ponto B, maravilha, você já está acostumado a fazer isso talvez com o transporte público, e aí você pensa em comprar um carro, por exemplo, e assim, vai melhorar, vai ter mais benefício? Provavelmente vai, né? Provavelmente com o carro talvez você escolhe o teu ritmo, você escolhe a hora de sair, você tem mais conforto provavelmente, mas será que esse dinheiro todo que você vai gastar, talvez num carro financiado ou o que for, vai ser vantajoso? Você consegue pagar? Aí é viabilidade econômica também, certo? Então o primeiro ponto é, será que os benefícios vão ser vantajosos ou não? Será que vale a pena a gente entrar nesse negócio? Será que vale a pena a gente começar a fazer esse novo sistema? Sim ou não? Benefícios? Vai ter, não vai ter? Como é que fica? Tá bom? A gente acaba avaliando, né, a relação custo-benefício de cada alternativa. Como assim cada alternativa? Lembra que eu falei que quando a gente está fazendo um estudo de viabilidade, a gente tem uma situação, um problema, a gente elenca, a gente distribui, a gente vai citando, listando várias alternativas possíveis e pode parecer loucura aquela primeira, aquela ali quem falou foi o Zezinho e parece que não tem nada a ver com nada. Calma, a gente levanta essas ideias, levanta as alternativas, faz um mínimo de embasamento e aí você vai analisar cada uma dessas alternativas com todas as viabilidades. Então a gente vai ver, no final das contas, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do dinheiro, que é uma coisa extremamente delicada, se aquela situação é melhor do que outra, é melhor do que outra e assim por diante. É claro que se a viabilidade econômica daquelas alternativa A é a melhor de todas, ou seja, ou ela é a mais barata, ou é aquela que dá maior retorno pelo custo, pode ser muito interessante, mas ela pode ser ruim, ela pode falhar nas outras viabilidades. E a gente vai estudar depois de ter falado sobre todas as viabilidades, né, viabilidade econômica, operacional, técnica e a cronológica, a gente vai ter depois um estudo que vai definir, poxa, como é que eu tabulo isso? Como é que eu vejo no final das contas, passa a régua, um ganhou pontinho, o outro não muito? A gente vai ver num outro momento, tá bom? E aqui o que a gente tem mais para falar da viabilidade econômica? Olha só, é nesse momento que você vai incluir os custos relacionados à escolha de software. O que isso tem a ver? A construção de fato, o desenvolvimento desse software ou aquisição de licenças. Tem alguns programas que dependem de outros programas, alguns programas dependem de licença de usuário, sabe? E não adianta você falar, mas em casa eu baixo o torrent, em casa eu uso o pirata. Em casa não é empresa. Empresa é coisa séria. Às vezes o seu cliente tem essa política. Olha, aqui só entra produto legalizado, é produto com licença. Até porque se bater alguma vistoria, alguma coisa assim, ele pode se dar muito mal. E tente pensar a respeito disso, de que alguns softwares, alguns programas que você usa, eles são pagos e você está usando um outro meio.
cuidado, tá? Veja se vale realmente a pena. Alguns softwares são tão bons quanto, mas são totalmente gratuitos e são livres, ou então só gratuitos, né, para testar, ou então gratuitos para sempre. Veja se vale a pena. Se você usa muito aquele software e ele nem custa tanto por mês, ou então a licença dele vale muito. Tudo tem a ver com valor, e valor não é necessariamente preço. Separe muito bem as coisas. Preço é aquilo que você paga, valor é aquilo que você leva depois. E às vezes existe um descasamento muito grande entre essas coisas. Você pode achar, por exemplo, pô, mas esse programa custa o quê? R$ 200? R$ 200 é muito dinheiro? Talvez para alguns seja, de fato. Mas se com esses R$ 200 você consegue usar aquela licença, aquele programa, por tempo indeterminado, por anos, e você usa todo dia, e ele tem que funcionar muito bem, você usa inclusive este recurso, esse programa, para solucionar alguns outros problemas, ou então para ganhar dinheiro. O que é R$ 200 em cima de um projeto que, para cada projeto, para cada mês, você ganha muito, muito mais, entende isso? Mas na viabilidade econômica você tem que colocar na ponta do lápis todos os problemas, todas as questões realmente. Não é só a aquisição ou a escolha daquele programa, talvez a manutenção e o hardware. Ah, eu preciso para montar esse sistema, ou então eu preciso para estudar aqui no ambiente remoto de um computador. Que computador é esse? Vai ter um custo, né? Claro, pode ser usado, pode ser novo, pode ser notebook, pode ser com LEDs, maravilha, mas assim, depois de você adquirir esse hardware novo, esse computador novo, você talvez tenha que passar por uma manutenção. E como é que é para instalar isso? E, sei lá, a fibra ótica é tranquilo para pagar no mês a mês? E como que dura isso? A tendência é que a fibra dure um pouco mais e tenha uma boa estabilidade assim por diante. Mas você tem que ir vendo todos os custos. Um caso clássico disso é na hora de você pensar em comprar, por exemplo, um automóvel, um carro ou então uma moto, por exemplo, tá? Porque o custo do carro, isso eu acho que deve ser meio claro para vocês isso, né? Deve ser meio óbvio, tem que ser, na verdade, mas o custo do carro não é só o custo de aquisição. Você comprou um carro, vamos supor um carro zero, tá lá o preço de tabela, 40 mil, você negociou um pouquinho, saiu por 38. Exemplo, né? 38 mil, só está começando os custos dele. Vai pagar aquilo, vai ter que pagar emplacamento, vai ter que pagar IPVA, vai ter que pagar outras taxas. Maravilha, vai você mesmo fazer, gastando o seu tempo, ou então você vai pagar um despachante, é mais um custo. Aí você vai sair de lá, o carro está pronto depois de um tempo, e seguro, vai ter também? Eu recomendo que sim, né? Seria bom. Ou não, você que manda. Mas aí, e a gasolina? E aquelas revisões periódicas que precisa ter, senão perde a garantia do carro. E depois, que mais? Pô, ano que vem tem mais imposto e tem seguro obrigatório. Existem muitos custos que você tem que ter em mente quando você vai estudar a viabilidade de um projeto, de uma aquisição, de um plano de vida. Tudo bem? Não é só aquela coisa de aquisição, é manutenção também. E muitas vezes você se surpreende que tem muitos custos envolvidos. Inclusive, nesse mesmo exemplo do carro, a gente tem a depreciação, que não aparece isso, você não paga a depreciação ano a ano, mas vamos supor que você comprou o carro lá valendo X, ano que vem, na verdade saiu da concessionária, saiu da loja, ele já está valendo muito menos, porque já passou pela sua mão. E isso é um custo no final das contas, é o seu bem, aquele valor que depreciou, agora ele vale menos. E isso estava previsto? Isso tudo tem a ver com econômico, a viabilidade econômica. E aí, agora em termos de sistema, em termos de programação, codificação, a gente tem que ir pensando desses vários custos que vai acarretar aquele novo sistema, aquele novo programa, aquele novo aplicativo. Será que lembra que a gente falou já nas outras viabilidades? Será que vai ter que remanejar pessoal? Será que vai ter que contratar mais gente? E como que é o salário desse pessoal? Será que precisa de um pessoal mais bem capacitado? E para fazer treinamento? E será que precisa de computadores ou tablets ou celulares novos? Não é só a venda do site, não é só ou a aquisição, né? Ah, eu preciso de um site novo para minha empresa, eu quero um aplicativo que faça isso, isso e aquilo, eu acho que vai ser legal. Eu acho que vai ser legal, cara. A essa altura do campeonato, você tem que ir vendo com detalhe. Não faça as coisas na pressa, na emoção, porque o seu amigo falou, ou então porque o concorrente está usando. Você tem que ver o que é melhor, o que é mais adequado, o que funciona, o que cabe no seu bolso, na sua realidade, tá bom? Isso serve para muita coisa, para viagem,
Imagina, viabilidade econômica para ir viajar. Eu gosto de viajar perto do Natal. Para onde que você vai? Não sei, você tem que ir estudando a viabilidade operacional, a técnica, a de cronograma, a econômica. Será que agora é o momento certo de viajar? Eu simplesmente quero estar fora de casa perto do Natal ou eu quero ir para o local que eu quero? Porque se for simplesmente eu vou quando eu puder, e você tem algumas janelas que você pode escolher, escolha aquela que vai ser mais barato, na baixa temporada, por exemplo. Então, tente ver essa questão da economia, porque em alguns casos você consegue ter uma visão muito clara de todos os custos que você vai ter, e aí você precisa ver, puxa vida, mas isso eu não estava prevendo, né? Eu estava pensando que era só pagar aquilo ali e pronto, acabou, e aí não é. E lembra daquilo que eu venho falando para cada viabilidade. Quando você nota que talvez aquela solução tenha um custo altíssimo, você não inviabiliza aquela solução de cara. Você tem que ir vendo as outras opções e as viabilidades como um todo. A gente dá como se fosse dar notas para cada uma delas e aí a gente vê qual é a melhor ou qual é a menos pior. Se você chegar nessa altura do campeonato, reveja, pense se vale a pena mudar, né? Se vale a pena partir por uma coisa nova. A gente já falou inclusive sobre isso, certo? E que mais ali, última parte, última linha, alguns custos podem ocorrer uma única vez, enquanto outros custos serão contínuos. E você tem que prever isso antes da implementação. O que é um custo único? Um custo que você paga uma vez só? Poxa, talvez o custo de aquisição daquele bem, daquele serviço ou o que for, mas você tem que ver se aquele custo não vai ser como se fosse um aluguel que você paga todo mês. Hoje é muito comum na nossa área de TI ter alguns tipos de contratos de serviços. Ao invés de você comprar um produto, você paga uma vez e usa o quanto você quiser. Atualmente, com a computação na nuvem, por exemplo, você tem essa mentalidade de pagar coisas como serviço, como se fosse um aluguel, como se fosse a sua conta de luz, que você tem que pagar todo mês e paga o que você usou. A gente já tem algumas nuvens, tipo a nuvem da Amazon, a AWS, ou então o da Microsoft, que é o Azure, entre outras, Google Drive, você que manda, que você paga quanto você for usar, né, enquanto você usar e o quanto você usar, e você tem que colocar esses custos previstos. Você tem que ver que, olha, eu estou fazendo aquisição desse bem, desse apartamento, por exemplo, ele está na planta, vai sair um pouco mais barato, legal. Mas e depois os outros custos? Eu preciso fazer um tipo de uma reforma para eu conseguir habitar aquele lugar. Porque às vezes ele é entregue só no contrapiso, ele não está pintado, não está acabado. Então é aquele custo inicial mais outros. E depois os custos contínuos. Custo de condomínio, você está prevendo isso? Você já sabe quanto é? E a água é rateada ou é por tua conta? Que é contínuo também, não importa qual seja, mas você tem que ir incluindo. E o IPTU? É caro, é barato, no começo do ano, chega ali, né? E você tem que ir tendo essa visão para tudo. Coloque na ponta do lápis. Tente ver exatamente todas as variáveis que estão influindo no valor, no preço de alguma coisa. Porque às vezes o barato sai caro, às vezes você acha que vai sair barato e tem muitos custos que estava muito claro, era só você abrir o olho para ver o que ia ter de fato, o que estava envolvido naquela questão. A parte aqui de sistema, eu dei alguns exemplos aqui nesse primeiro parágrafo, né? Então, principalmente custos de manutenção e treinamento, costumam ser custos contínuos. Você precisa ir prestando consultoria, treinamento, adaptando algumas coisas, modificando, realmente continuando o seu trabalho ali, a sua programação, colocando outras versões, outras funcionalidades. E é claro que isso envolve tempo, dinheiro, viabilidade técnica, viabilidade operacional, certo? Então, gente, a questão das viabilidades, desse estudo de viabilidade, a gente terminou, tá? Eu falei das 4 viabilidades: viabilidade técnica, viabilidade operacional, viabilidade de cronograma e agora a viabilidade econômica. A gente vai ver, e aí provavelmente vai ser numa aula que não é gravada, uma aula ao vivo, quando a gente for realmente fazer o estudo, realmente colocar algumas possibilidades no papel, dada uma situação chave, uma situação problema, a gente pensa em pelo menos 3 possíveis soluções e a gente vê qual é aquela que mais se adequa à sua realidade, dos vários pontos de vista, tá? Então pode ser uma coisa, poxa, mas isso é muito caro, é caríssimo, eu não consigo pagar. Então, talvez isso seja um problema, vamos ver as outras. Ah, mas essa daqui não funciona muito bem, eu prefiro que fosse outra, o que for, certo? Então,
a gente vai ver, depois de estudar essas viabilidades, esses vários pontos de vista, a gente vai ver na prática como isso funciona, atribuindo notas e assim por diante, tá? Então, gente, coloquei aqui também o canal, um vídeo, talvez te interesse, esse daqui que o YouTube está te recomendando. Se inscreve, compartilha, curte e nos vemos em breve, tá? Um abraço.